se alguém quiser conversar comigo, erguer a mãozinha e falar alguma coisa que viveu no mercado, que concorde e tudo mais, que fiquem bem à vontade, porque fica bem legal se a gente conversar, assim, sabe? Sou fotógrafa como todos vocês, então quanto mais a gente bater papo e trocar, melhor ainda, que eu aprendo junto com vocês. Eu gosto bastante dessa troca, tá? Mas enfim, eu fui convocada hoje para falar sobre sensibilidade feminina. E vocês podem ver que eu tô com a minha estágio de gata aqui atrás, tomara que ela não faça muito barulho, que ela é bem louca. E a partir do momento em que eu recebi essa proposta desse assunto, eu parei para pensar em como que eu poderia trazer isso de uma forma para vocês que não ficasse muito mais do mesmo, assim, sabe? Muito ultrapassado, alguma coisa que a gente já conversou muitas vezes, que a gente lê por aí em todos os lugares. E quando eu li sobre sensibilidade feminina, uma coisa que me veio na cabeça foi algo que eu comento muito com colegas fotógrafos, que são amigos mesmo, que se tornaram amigos, e que eu tenho observado muito no nosso mercado, e que conversar com fotógrafos que dão informação sobre isso é muito legal, porque a gente pode começar a mudar o mercado aos poucos, que é sobre a falta de conexão que eu tenho visto de fotógrafos com suas clientes, principalmente quando se fala de ensaio sensual e você está fotografando mulheres, são elas que pagam o seu serviço, são elas que financiam o seu trabalho, e aí você cai num erro por viver num mundo de likes, de redes sociais, de Instagram e de aparências, e de quem tem a foto mais foda, mais premiada, ou com mulher mais pelada, você cair no erro de não ter conexão com essas pessoas. Isso eu tenho observado e eu acho que é um erro bem, bem forte assim no nosso mercado. Ai, Camila, mas o que isso tem a ver com sensibilidade feminina? Então, bom, quando eu pensei em sensibilidade feminina, eu não pensei na sensibilidade das pessoas que eu fotografo, mas a sensibilidade que a gente tem que ter feminina para lidar com clientes mulheres, né? Porque eu sou fotógrafa de ensaio sensual e tudo mais. Nem apresentei, tô falando igual uma doida aqui, né? Enfim, eu sou a Camila, não sei se todos vocês estavam aqui na primeira vez que eu apareci, mas eu tenho 31 anos, eu trabalho com fotografia há mais ou menos uns 5, 6 anos, sou uma fotógrafa, uma ex-psicóloga que chorava no trabalho e uma atual fotógrafa que se diverte no trabalho. Então eu vim de outra carreira, de outra área, e larguei com muito gosto, porque hoje eu trabalho com uma coisa que me faz feliz. E até me perdi no que eu estava falando. Enfim, agora eu fiz uma apresentaçãozinha, mais ou menos, né? E o que isso teria a ver, então, com a sensibilidade? Com essa conexão que a gente tem que ter para atuar com mulheres que seriam as clientes, né, de fotógrafos que trabalham com ensaio sensual. Algum de vocês tem a ideia de trabalhar com isso futuramente, ou já trabalha? Mais ou menos, mais ou menos. Bom, então acho que a questão da conexão com clientes pode também se encaixar com vários outros mercados também, e não só com o de fotografia sensual, mas de a gente olhar para clientes. Hoje eu assisti de manhã a conversa com o Lucas Pinhel, e ele comentou brevemente com vocês sobre ser profissional, né? Sobre isso destacar a gente no mercado. E eu até fiz uma anotação aqui, que isso também encaixa com o que eu queria trazer para vocês, porque as falhas que se tem no nosso mercado por ser uma área livre de trabalho são muito grandes, e é aí que isso se quebra, entendeu? Porque se você for o fotógrafo que você não contrataria, entendeu? Você não ser um profissional bacana, um profissional que olha para as pessoas, que você está atendendo e tudo mais, você está errando muito, porque eu tenho certeza que todos vocês, se já contrataram alguém que não gostaram do serviço alguma vez na vida, vocês nunca esqueceram, ficaram putos para sempre e acharam uma porcaria, né? Então, por isso que eu bato tanto na tecla, inclusive com alunos meus, sobre essa questão de ser profissional. E aí, esse mundo de você não ter conexão, que eu falo que começa na questão da rede social e dos likes e tudo mais, se tornou muito forte no mercado da fotografia sensual.
acredito que por uma história bem longa, assim, porque se a gente parar para pensar, acho que vocês não viveram isso na pele ainda, mas quem sabe ainda vivam algum dia se descobrirem que gostam dessa área. Quando um fotógrafo de ensaio sensual chega para uma pessoa e ela fala, com o que você trabalha? Aí o fotógrafo fala, faço ensaio feminino. Que tipo de ensaio? Daí você pensa 10 vezes em falar e falar, ensaio sensual e tudo mais. Daí a pessoa te olha, tipo, aquela carinha da lua, o emojizinho da lua, assim, sabe? E daí veio um monte de piada tosca, veio um monte de comentário tosco, como se você trabalhasse com alguma coisa de outro planeta, assim, sabe? Alguém ergueu a mão, acho que foi sem querer, não sei se foi de verdade. Só foi sem querer, foi sem querer. E da onde que vem isso tudo? Essa relação que a gente tem com achar essa coisa do corpo feminino e do sensual tão louca. Não sei se vocês todos, que parecem bem novinhos, já viveram essa coisa de ter o pai ou a mãe em casa, ou o irmão, ou alguém que tinha uma revista Playboy em algum lugar da casa e que você tinha muita curiosidade de pegar essa revista. Você ficava tipo, nossa, o que será que tem ali dentro, né? Ou então ia naquela banquinha quando era menor, na banquinha de revista ou de filme, até filme pornô também, que gerou essa cultura muito louca de corpo feminino, de como se comportam as mulheres, e a gente aprendeu coisas sobre o que é sensual a partir disso, entendeu? A partir das revistas de nudez feminina, né? Que começaram lá nos anos 50, pensa, faz muito tempo já isso, e tanto revistas quanto os filmes pornográficos que ensinam a gente coisas muito deturpadas sobre como é ser homem, como é ser mulher, como é se relacionar com mulheres, como que o entregador de pizza entrega pizza, né? Porque no filme pornô funciona bem diferente da realidade. Ensinam pra gente uma coisa muito doida, assim, e esses produtos são feitos para o público masculino. É uma degustação feita para o público masculino, né? Só que hoje em dia, quando uma cliente contrata um fotógrafo para um ensaio sensual, não é mais pensando em prazer masculino, em si, nessa pessoa se ver de uma forma como ela gostaria, né? Até tem algumas clientes que me procuram ainda com essa visão do sensual mais antigo e tudo mais, e a gente conversa sobre isso. E aí, tudo isso do mundo do filme pornô, com o mundo da revista sensual antiga, com o mundo das redes sociais, onde todo mundo passa pelo Facetune, todo mundo é perfeito, todo mundo tem a bunda enorme e a cintura pequenininha, todo mundo usa filtro na cara, gerou na gente uma noção sobre beleza, assim, sobre a beleza feminina muito maluca, assim, completamente fora do... não faz nem sentido. E aí você junta isso tudo com os fotógrafos que crescem no mercado, que ficam lá cheios de seguidores, likes e tudo mais, e acaba que isso tudo vira um deslumbre na cabeça dessas pessoas, que elas acabam não sendo profissionais com essas clientes, né? Então, o que eu tô falando para vocês é coisa que eu vejo, assim, no meu dia a dia, sabe? É fotógrafo que fica chateado que vê uma cliente fora do padrão, ou que vê uma cliente que é meio feinha, ou, sabe, fotógrafo que manda foto da cliente para os outros fotógrafos para falar sobre o corpo, e daí para muito longe, assim, sabe? Então, o que eu queria trazer para vocês hoje, eu falo muito rápido, né? Tô falando igual uma doida aqui. É essa análise mesmo sobre o nosso mercado e sobre o que vocês deveriam buscar não serem, assim, sabe? Procurar olhar para as pessoas, olhar mais nos olhos de quem vocês estão fotografando, conversar com os clientes, entender por que está acontecendo dela procurar você. Eu acho que eu saquei isso, essa coisa de que isso precisava acontecer quando eu fui fazer o meu primeiro ensaio, onde eu fui ser fotografada por um fotógrafo que eu não tinha uma relação próxima, assim, com ele, sensual, era um ensaio, e aí eu fiquei bem ansiosa, assim, sabe? E esse seu olhar é importante para todos os fotógrafos. Ai, que bom saber que eu não estou viajando aqui, que eu me sinto muito doida falando muita coisa. E aí,
Quando eu falei para ele que eu estava ansiosa para a data do ensaio, ele me mandou bem assim: fica tranquila. Então tá bom, nossa, resolveu a minha vida, agora eu vou ficar tranquila. Show, tranquilo. É igual aquele meme, né, que você fala pra pessoa, eu tô triste, daí a pessoa fala, não fica triste, daí você fica, então tá bom, tô feliz agora. É tipo isso, assim, sabe? E aí eu parei pra pensar e falei, cara, eu sempre fiz isso com as minhas clientes, a vida inteira. Elas chegavam e falavam, cara, eu tô ansiosa, eu tô nervosa, eu sou tímida, eu tenho tal problema com o meu corpo. E eu sempre falava, fica tranquila, é tranquilo. Só que é tranquilo pra mim e não pra pessoa. E no dia que eu saquei isso, foi tipo uma explosão mental, assim, na minha cabeça, sabe? Eu falei, cara, eu tô falhando muito, ainda mais como mulher, porque ele é homem, talvez ele nunca vai entender as cobranças que a gente tem e tudo mais. E isso mudou muito a minha forma de atender as pessoas, sabe? De agora perguntar por que ela tá me procurando, por que ela quer fazer esse ensaio, o que deixa ela nervosa, quais são as cobranças que ela sente, né? Porque a gente acha que vai para um ensaio, a pessoa vai ficar olhando para nossa barriga, para nossos defeitos. Então, essa conexão que eu comecei a criar com essas clientes me tornou muito mais próxima delas, e eu sinto que isso foi uma virada de chave no meu trabalho, onde eu deixei de ser uma fotógrafa a mais de sensual para me tornar a fotógrafa que as clientes saem depois do ensaio e vão contar para os outros, assim, sabe? Elas saem falando, caralho, meu Deus, tipo, eu entendi coisas durante esse ensaio, eu transformei coisas durante esse ensaio. Então, eu sei que falar isso, às vezes, no mercado tão difícil quanto é o da fotografia, parece muito, muito um mundo perfeito, assim, sabe? Porque eu tenho ainda clientes difíceis, elas aparecem o tempo inteiro, cliente que às vezes não valoriza o meu trabalho, que não valoriza o preço do meu trabalho, então parece muito um mundinho perfeito eu falar pra gente, abraçar todas as clientes. Só que parece que quanto mais o tempo passa e eu aplico isso, mais especial vai ficando o meu trabalho para as pessoas, assim, sabe? Então eu queria trazer esse pensamento para vocês sobre se aproximarem mais das pessoas com quem vocês se relacionam. Alguém mandou alguma pergunta? Eu não consegui ver. O Ícaro, ele mandou um comentário. Ele falou: ainda bem que você tem a bagagem da psicologia, nada é à toa. Todo fotógrafo é meio psicólogo. Eu acho que é bem por aí. Acho que é bem essa vibe. Você sempre foi fotógrafo de fotos sensuais? Não. Eu até estava preparando aqui um PowerPoint para entrar, só que ele ia ficar do tamanho do planeta inteiro, assim, daí eu acabei não preparando. E eu até tinha colocado algumas fotos minhas, porque eu comecei fotografando de tudo. Eu fiz ensaio newborn, daqueles que você fica cheio de cocô de bebê, assim, xixi de bebê, vômito. Inclusive, eu tenho um clique muito maravilhoso que eu preciso encontrar ele, que foi o segundo newborn que eu fiz, que o bebezinho tava pelado e era um menino, e ele fez xixi em direção à lente da câmera, o xixi ficou assim, ó, no cantinho da lente da câmera. Foi um clique perfeito, mas foi no susto. Então, não, eu não comecei direto no sensual. Inclusive, eu indico muito que vocês experimentem tudo, assim, sabe, nessa fase de se encontrar, porque às vezes a gente acha que gosta de uma área e quando vai ver é total outra coisa, assim. Então, eu comecei com... A minha história na fotografia, ela é bem doida, na verdade. Eu comecei como stalker, a minha carreira. Eu morava na Europa depois de me formar e eu gostava muito do estilo das meninas que andavam na rua e tudo mais. E eu comecei a fotografar essas meninas escondida, porque eu não tinha coragem de pedir para elas, para elas posarem e tudo mais. Então, meu sonho era fotografar elas super posando e tal, mas eu não conseguia, eu não tinha coragem nenhuma, assim. Então, eu comecei como uma stalker, e aí eu voltei pro Brasil e fui fotografando, assim, comecei a fotografar mais lugares, tudo mais, porque eu era muito tímida para chegar nas pessoas e pedir para fazer qualquer foto. E aí eu fui num rolê fotográfico com algumas pessoas, eu fui morar em outro estado nessa época, eu não conhecia ninguém, então eu entrei em grupos de Facebook para fazer amigos fotógrafos para entrar nesse rolê, assim. E aí eu fui, não conhecia ninguém também, fiquei meio sem saber com quem falar, assim. Aí tinha vários modelos nesse rolê,
E chegou um momento em que uma delas ficou sem 20 fotógrafos em cima dela, porque normalmente era uma modelo e 500 fotógrafos em cima. Aí chegou a mãe dela e falou: Ei, vem cá, você é fotógrafa, né? Eu tava com a minha câmerazinha assim na mão. Daí eu nem sabia o que responder, assim. Acho que a primeira vez que a gente fala que é fotógrafo para alguém é muito chocante, assim. Daí eu, sei lá, acho que eu sou, né? E aí ela falou: fotografa minha filha, ela quer ser modelo. Gente, a menina tava sentada, eu não sabia nada para falar para ela. Nada. Eu cheguei com a câmera e fiquei, daí eu tirei umas fotos e eu não sabia falar nada. Era muito difícil para eu sequer falar qualquer coisa assim para as pessoas, para vocês verem como tudo é questão de evolução, né? E ficaram péssimas as fotos, ficou uns carros atrás aparecendo, ficou realmente muito feio, assim, sabe? Eu não gostei das fotos, cheguei em casa, fiquei chateada com o resultado. Mas nesse rolê eu conheci um fotógrafo de esportes. Ele fotografava pessoas que pulam de paraquedas. Olha que maneira. Eu nunca mais conheci ninguém que faz isso. E aí ele pegou meu WhatsApp e um dia mandou: Oi, Camila, tudo bem? Eu tenho uma amiga grávida que tá quase parindo já, ela não tem grana para pagar um ensaio, e ela tá super chateada porque ela queria ter um ensaio de gestante. E como eu sou um fotógrafo de esportes e sou muito bruto para isso, eu queria que alguém fosse mais delicado comigo para pelo menos garantir que alguns cliques vão ficar bons. E daí eu falei: tá, vou, né? Nossa, gente, esse convite foi tudo na minha vida, porque sem ele eu não sei o que teria acontecido comigo, assim. Eu deveria encontrar esse cara e agradecer ele. E aí eu cheguei lá e no final ele não fez nenhuma foto. Porque eu cheguei lá, ela estava sendo maquiada pela amiga dela, e aí ela colocou uma roupa bem linda e uma coroa de flores, e na hora que ela se viu no espelho, ela começou a chorar. E daí, na hora que ela me olhou, eu comecei a chorar com ela, então a gente ficou chorando junto. E aí, cara, eu fotografei muito, muito, muito ela. E aí eu cheguei em casa, nossa, transformada, assim, sabe? Foi aí que eu comecei a realmente pensar que eu queria trabalhar com isso. Foi aí que começou todo esse rolê dela, que veio o newborn, que foi o bebezinho dela. Eu consumi muito tudo que tinha de newborn na internet para fazer o ensaio do bebezinho dela, porque pensa, eu morria de medo, eu nunca tinha encostado em nenhum bebê na minha vida inteira. E eu falei que queria fazer o bebê dela, ela confiou em mim e falou: tá bom. Ela foi de ônibus com o bebezinho com 5 dias para minha casa, assim, sabe? E daí eu falei: cara, eu vou ter que fazer uma coisa muito foda aqui, assim, sabe? E daí eu estudei tudo no mundo sobre newborn. Ela chegou lá e eu já sabia mexer, mais ou menos. Mas a gente ficou umas 6 horas juntas no total. Foi muito xixi, muito cocô, foi vômito, foi tudo, mas foi muito legal. E aí, depois disso, que eu já estava começando a fotografar, já fiz sorteio no meu Instagram sem ter nenhuma foto de portfólio. Daí fui fazer meu primeiro ensaio na praia, daí começou essa coisa do feminino mesmo. E um dia eu falei para minha mãe que eu gostaria de fazer um ensaio sensual. E ela falou: eu tenho alguém para te indicar. E ela indicou uma amiga dela que ela nem conhecia direito. Bem doida, amiga dela. Eu fui na casa dessa amiga dela, fotografei ela por muitas horas. Foi nesse ensaio que eu falei: cara, eu não quero que termine esse momento, assim, sabe? Foi nesse momento que eu me senti... Sabe quando você é criança, que você vai no Beto Carreiro, sei lá, vai fazer qualquer coisa que você fala: cara, eu não quero que termine hoje nunca. Eu nunca mais tinha me sentido assim, até esse ensaio sensual, que foi o meu primeiro. E aí foi muito transformador, inclusive foi muito legal, porque a gente fez na casa dela, ela morava com a avó dela, e a gente tinha que ir colocando a avó no cantinho, assim, pra avó não ver o que a gente tava fazendo. Tava a guria pelada, daí a avó chegava, daí a gente: vó, fica aqui. Vó, não vem, fica aí. Então foi um ensaio muito legal e esse foi o ensaio que daí eu falei: eu não quero mais nada, quero só fotografar ensaio sensual a partir de agora. Alguém levantou a mão. Fui eu. Você tinha quantos anos quando isso aconteceu? Isso do ensaio sensual, você quer dizer? Isso. Eu acho que isso foi no início de 2016 ou 2015. Eu sempre confundo os 2 anos, mas acho que foi 2015, janeiro de 2015. Se vocês pegarem o meu Instagram e descerem o meu feed todinho, vocês chegam na primeira foto de ensaio sensual que eu postei, que foi assim, ele era um Instagram pessoal, de repente uma mulher
seminua no meu Instagram, assim. Daí foi a virada, porque eu transformei o meu Instagram pessoal mesmo no meu profissional. Quem não gostasse, dane-se, né? Agora ia ter mulher pelada no meu Instagram. E foi aí que começou a se tornar o meu trabalho mesmo. E mais ou menos um ou 2 meses depois, foi a primeira vez que uma pessoa que eu não conhecia chegou e falou: Oi, quanto custa o seu trabalho? Daí foi mais um soco na minha cara, né? São dois momentos ápices na vida de um fotógrafo. A primeira vez em que ele fala que ele é fotógrafo, com todas as letras, ele se apresenta como fotógrafo. Isso é muito chocante. E também é a primeira vez que alguém totalmente desconhecido aparece e pergunta quanto custa o seu trabalho. É muito impactante isso na vida de um fotógrafo. Alguém tem alguma pergunta? Agora eu fiquei sem voz. Ícaro. Então, a respeito do ensaio sensual, você acha que é mais fácil a clientela aparecer por conta de você ser mulher? E em relação ao fotógrafo do sexo masculino, se você tem uma dica para a pessoa que quer entrar nesse mercado de como ele pode conquistar essa cliente? É bem interessante essa pergunta, eu gosto dela. Eu acho que sim, que pode ser que as mulheres elas tenham sim um passo à frente assim, para conquistar clientes, justamente por essa chance de ter uma conexão maior, né, entre mulher e mulher, você ficar com menos roupa na frente de uma mulher, muitas vezes é uma quebra de paradigmas, assim, sabe? Eu vejo que mulheres mesmo, posando para mim, algumas sofrem uma ansiedade muito grande, mesmo eu sendo mulher. E eu vejo que quanto mais portfólio eu tenho e mais elas veem antes de entrar em contato comigo que eu vejo mulheres peladas, elas se sentem um pouquinho mais aptas a ficarem também peladas, assim, sabe? Parece a primeira vez que uma mulher vai no ginecologista, assim, sabe? Que ela vai super nervosa e ela fala, ah, não, mas ele vê isso todos os dias, então não vai ser diferente em mim, assim, sabe? É quase como se fosse isso. E eu acho que da mesma forma, por esse mesmo motivo, para um fotógrafo homem conseguir se consolidar no trabalho, é mais ou menos a mesma coisa que para mulher também. É portfólio, muito portfólio, muito portfólio. Isso também me lembrou uma coisa que o Lucas Pinhão falou hoje de manhã, sobre você investir em material, em experiências, né? E foi muito legal ele ter falado isso, porque ele me fez observar uma coisa que eu fiz e que também alavancou meu trabalho. Teve uma época em que meu portfólio estava bem limitado, assim, sabe? E aí uma fotógrafa, a colega minha, chegou e falou, cara, vamos fazer um dia de portfólio? Deu, vamos, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Aí a gente pegou 3 modelos, a gente pegou uma locação muito sensacional, que ela conseguiu por um valor bem legal, só que só foi possível porque a gente rachou, assim, sabe? Senão não ia ser completamente inviável, assim. E a gente pegou uma maquiadora que também precisava de portfólio, e as 3 modelos também precisavam de portfólio. Então foi uma troca enorme, e por elas quererem ser modelos, elas posavam bem, né? Não era aquela coisa de você ter aquela coisa de desmontar a cliente, porque cliente e modelo são coisas totalmente diferentes, né? Quando você vai fotografar uma modelo, normalmente ela já chega um pouco aquecida. A cliente, você tem que aquecer ela, né? E aí a gente fotografou o dia inteiro essas meninas, e as fotos renderam, assim, eu lembro que meu Instagram sofreu um boom nessa época por causa dessas fotos, porque elas eram bem diferentes, assim, elas eram mais criativas, tudo mais, porque quando você faz fotos com modelo e não com cliente, você pode ir longe, assim, né? Você pode criar e tudo mais. Então, eu sempre falo para fotógrafos, pelo menos, mesmo que a sua agenda esteja lotada, pega uma vez por mês e fotografa o que você quer fotografar. Como assim, o que você quer fotografar? Por exemplo, tem fotógrafos que chegam para mim e falam, pô, cara, eu queria fotografar ensaio sensual, mas as pessoas só vêm me pedir orçamento para foto still, né, que é objeto, né, e peça de roupa, loja, essas coisas, né. Aí você vai lá no Instagram da criatura, o que tem no Instagram da criatura? Still.
Aí como que alguém vai entrar no Instagram da pessoa e eu falar, ah, não, vou pedir um orçamento de ensaio sensual se o cara só fotografa caneta Bic? Não faz sentido, assim, sabe? Então, por mais que você tenha a parte da fotografia que te dá dinheiro, e você às vezes não gosta tanto dela, continue fazendo ela, mas não mostra para ninguém no mundo. Só que uma vez por mês você pega um dia lá e reserva para fotografar aquilo que você quer fotografar, que é o que você vai postar. Isso eu demorei também para aprender. Eu no começo, para não deixar de postar, eu postava fotos de ensaio sensual que não combinam com a minha vibe, que era o que as minhas clientes queriam. Aquele ensaio sensual bem clássico, assim, sabe? Com colar de pérola, com salto alto e tudo mais, são coisas que eu não costumo fazer. Ou eu faço porque a cliente pede, mas eu não posto, porque não é o público que eu quero chamar atenção. Então, isso também é uma coisa bem importante, assim. Eu acho que faz toda a diferença você saber montar o seu portfólio para chamar a atenção dos clientes certos. Teve até uma coisa que o Lucas falou hoje de manhã. Hoje eu assisti esse bate-papo com eles, gente. Olha aqui, eu fiz anotações, ó, para conversar com vocês hoje à noite. Eu fui anotando tudo que ele me falava que me lembrava alguma coisa importante, assim, que eu gostaria de saber ou de ter ouvido de alguém quando eu comecei, assim, sabe? E uma das coisas que ele falou que eu achei bem importante de trazer para vocês também, eu não sei se vocês são bem presentes no Instagram para fazer portfólio, se vocês estão nessa fase já de marketing do trabalho de vocês, mas ele falou para vocês seguirem pessoas que são inspiração, né? E eu concordo muito com ele. Mas ao mesmo tempo eu queria dar uma dica assim, bem que eu não pensava quando eu comecei. A gente tende muito a seguir pessoas muito fodas no nosso trabalho, assim, sabe? Tipo, seguir o Lucas, seguir alguém que tá em outro planeta, assim, em outro patamar, que já, nossa, tem um portfólio muito absurdo e tudo mais, e a não observar quem tá do nosso lado, né? Quem tá no mesmo nível que a gente, quem tá começando ainda, quem cria um conteúdo de pessoas normais, né? E não tipo, ai, bom dia, acordei em Tulum aqui e vou pagar um café da manhã milionário para mim e tomar um sol com o meu corpo perfeito na praia, assim, sabe? Porque esse tipo de story, de conteúdo é legal da gente consumir, só que chega uma hora que ele se torna muito tóxico pra gente, sabe? Porque daí você vê esse story, daí você guarda o seu celular, você olha que a tua cama tá quebrada, que a tua meia tá furada, que você não tomou banho ontem e que você não tem nem o que almoçar, assim, sabe? Você se sente um bosta, né? Uma merda. Você não tem um trabalho para daqui a um mês e vai se sentindo um lixo, né? Isso já aconteceu comigo em algumas fases, eu tive que começar a silenciar algumas dessas pessoas com a vida muito perfeita, e eu comecei a observar como é prazeroso assistir e consumir de quem tá num patamar mais pessoas normais, assim, sabe? Então eu tô dizendo isso para vocês cuidarem com essas coisas, com mania de se comparar, porque a gente também muitas vezes cai nessa coisa de comparação ou de querer ser igual ao fulano, e às vezes a gente não olha porque a gente tem de bom, ou pro nosso coleguinha, que às vezes está estudando com a gente, mas que daqui a 3 anos vai ser o novo Lucas Pinhel, e a gente nem conversa um com o outro, assim, saca? Então, olhem um pro outro, ajudem um ao outro. Se vocês tiverem a ideia de trabalhar na mesma área, façam o que eu falei, peguem uma locação maneira quando for possível, rachem dinheiro, comprem umas coisinhas gostosas para comer, passem o dia inteiro fotografando, saca? Troquem ideias entre vocês, porque isso pode ser muito massa daqui a alguns anos, assim, porque vocês vão crescer juntos. Isso é muito legal, isso não tem preço. Eu tô falando isso pra vocês porque eu me formei em fotografia e a minha turma, eu fiquei só com um amigo, porque a galera só gostava de brigar na minha turma, ninguém gostava de ser amigo. Então, se vocês gostarem de ser amigos, sejam amigos. Tem mãozinha erguida aí. Oi, boa noite, Camila. Boa noite, gente. Oi. A minha dúvida é tipo, por exemplo, você é um fotógrafo iniciante, mas para ser fotógrafo iniciante, você precisa tipo de uma câmera que consiga tirar uma foto considerável. Por exemplo, eu
eu gosto de fotografia e tudo mais, tirar foto, mas eu só tenho, por exemplo, um celular agora, sabe? Nesse tempo tem como, sabe, a foto não sei tão boa quanto uma câmera, mas tem como fazer um portfólio com um celular assim? Cara, tem muito, muito mesmo. Vocês conhecem o Instagram da Marcela Veloso? Que inclusive é a namorada do Lucas. Gente, o trabalho dela é ridículo de absurdo. E hoje ela fotografa com câmera também, né? Não só com o celular. Mas ela começou com o iPhone e quando o iPhone não era essas câmeras de hoje, assim. E, cara, era surreal, porque ela montava atrás da casa dela, ela colocava uma caixa d'água com um monte de sucrilhos dentro, colocava modelo ali, pegava um LED, né, um bastão de luz, alguma coisa para iluminar bem, porque o celular não adianta, né? Ele tem uma capacidade de pegar a luz muito menor do que uma câmera, né? Tem que ser uma luz muito foda para ele fazer uma boa foto. Mas, meu, ela se revirava em mil, assim. Ela fazia a criatividade da foto dela ser a parte mais foda. E também, né, o fato de fotografar com o celular, que é muito mais fácil de você carregar, tá sempre na mão ali, né? Mas, assim, eu começaria, com certeza, fotografando com o celular para mostrar para o mundo o que eu faço e, assim, aprendendo muito para tirar leite de pedra do celular mesmo, para fazer foto bonita, com uma boa luz, né, que acaba sendo tudo na fotografia, um bom tratamento de fotos também, aprenderia a fazer e não perderia meu tempo, eu começaria a postar tudo, inclusive fotografar tudo para ver do que eu gosto, assim, sabe? E quando eu comecei a fotografar, eu comecei com o celular também, eu só não postava ainda, mas eu era aquela pessoa super empolgada do celular, e eu só fui comprar uma câmera porque eu gostava muito de fotografar com o celular e meu iPhone na época tava explodindo assim a memória, sabe? E tava também no meio do mochilão, que foi quando eu comprei a minha câmera e era mais acessível naquela época, né? Hoje a coisa não tá mais tão fácil de comprar. Mas eu acho que enquanto você não consegue comprar uma, rola sim, fazer uns trabalhinhos bem maneiros, montar um portfólio e ir crescendo no seu trabalho. Tinha mais alguma pergunta? Eu não consigo ver as perguntas. Comece com o que você tem, é isso aí. A minha primeira câmera eu fui comprar sem entender nada de câmera e ainda, né, por estar em outros países, a vendedora falava inglês, eu não entendia metade do que ela falava. Assim, eu comprei um monte de itens que eu não precisava, porque ela falou que eu precisava, eu nem sabia o que era. Comprei protetor de lente, comprei uns filtro UV, umas coisas que eu não precisava, porque eu fui completamente perdida, só falei, oi, eu quero uma câmera. Qual você me indica? E aí eu comecei com uma Nikon e foi bem interessante porque eu nunca me permiti usar ela no modo automático, na minha vida inteira, assim. Peguei ela, falei, não vou fazer isso. E eu nem pensava em trabalhar na época ainda, mas é porque eu queria saber o que eu estava fazendo, né? Então, foi desse jeito que eu comecei, errei muito clique, mas fui conseguindo pegar o jeitinho. Deixa eu ver se tem mais alguma anotação minha, se ninguém tiver uma pergunta. Eu ia pedir para você dar umas dicas assim sobre a questão de direcionar a modelo, direcionar a pessoa, quais as diferenças que você percebeu na questão assim de um direcionamento de um ensaio sensual para um ensaio normal. Tá, tem algumas dicas que eu consigo pensar assim logo de cabeça. Vou te falar, na verdade, como que eu faço com as minhas clientes desde o momento em que elas chegam ali para falar comigo sobre orçamento até a hora de fotografar. Sempre que chega alguém pedindo orçamento, normalmente as pessoas vêm do Instagram até mim, e eu até prefiro do que quando vem alguém por indicação que não viu o meu trabalho antes. Porque daí eu sei que a pessoa viu como que é, assim, meu portfólio, que ela se identifica com o meu formato de fotografar e tudo mais, né? E também que ela já viu eu falando em algum momento ali no meu Instagram, ela já me conhece um pouquinho, porque isso ajuda muito elas a se sentirem, a chegarem se sentindo íntimas minhas. Eu nem sei quem que é a pessoa, ela chega já sabendo tudo que eu faço, tudo que eu não faço, é bem doido isso, assim. E sempre que elas chegam até mim, eu pergunto se ela já fez algum ensaio antes na vida dela,
essa primeira pergunta, eu sinto que algumas meninas, elas sentem como se fosse uma prova ali, sabe? Algumas elas falam, ai meu Deus, não, nunca fiz. Como se isso fosse um problema, assim. Daí logo eu já deixo claro que isso não é um problema e que a grande maioria das meninas que eu fotografo nunca fizeram um ensaio antes na vida, né? E aí pergunto, né, se tem algum tipo específico de foto que ela gosta, que tipo de ensaio que ela quer. Nesse momento, muitas delas entregam o quão sensual quer que seja, ou se quer um sensual soft para colocar no Facebook e a família não mandar embora, essas coisas. E aí eu também peço sempre para elas me mandarem referências, pode ser 2, 3 fotos, ou 10, tanto faz, quantas elas quiserem, mas de fotos onde elas se veriam, assim, sendo fotografadas. E aí eu deixo claro que pode ser tanto foto minha, quanto do Pinterest e tudo mais, mas é só para eu ter uma noção da quantidade de roupas que ela pretende usar, de se ela tem uma vibe mais fofinha, ou uma vibe mais super mulherão, sensual. Isso me ajuda muito a saber o trato que eu vou ter com ela durante o ensaio. Porque se você for só pela cara da pessoa, ou pelo jeitinho dela de falar, você nunca vai saber que ela quer, na verdade, ficar 100% nua durante o ensaio, ou que ela quer uma coisa mais de boinha, assim, né? Então, eu acho isso um passo bem importante. E eu sinto que elas gostam também desse momento, porque elas sabem o que esperar durante o ensaio. E aí, chega no dia do ensaio. Antes do ensaio ainda, eu mando para elas um acesso no meu site. Se vocês quiserem, eu passo depois o link para vocês darem uma olhada nele, como que é. Que é um acesso que só as minhas clientes têm, que eu mando com senha, para elas, tipo assim, se deliciarem antes do ensaio, porque lá tem bastante conteúdo, assim, de que lookzinho levar, o que combina, que peças levar, e daí tem foto de referência dessas peças, para elas verem para elas saberem que eu colocar naquela mala na hora de ir pro ensaio, não ficarem completamente perdidas, assim. E aí, depois disso, que ela já tem uma noção do que levar junto pro ensaio, chega o dia do ensaio, ela chega lá, eu nunca vou direto pro clique. Eu sempre sento com ela, eu explico como que eu fotografo, eu falo para ela que eu vou clicar bastante ela, que, por exemplo, se ela se sentir fazendo uma pose que ela se sente estranha ou tudo mais, eu falo, cara, fica tranquila, porque eu vou fazer muitos cliques e só você vai escolher as fotos. Ou seja, se você odiar alguma foto, ela vai pro lixo. Não tem que se sentir provada, não tem que se preocupar com barriguinha, com pé torto ou sujo, ou piscou durante as fotos. Então eu deixo bem claro que a escolha vai ser só dela, que ninguém mais vai ver a foto, a não ser ela. E aí, quando eu explico isso, que eu vou clicar ela bastante, que eu vou pedir para olhar para cá, que eu vou pedir para olhar para lá, que eu vou pedir para ela baixar o rosto, aumentar, porque eu quero, porque não adianta, né, gente? A gente tá se olhando na câmera agora, né? Todo mundo tá se olhando na câmera de um jeito que gosta do rosto, né? Ninguém vai ficar assim na câmera, olhando para os outros, né? E não adianta eu pegar a Gabriele e fotografar ela de um jeito que eu acho o rosto dela bonito e ela não se gostar de perfil, por exemplo. Não adianta eu gostar. Então eu pego a Gabriele e eu fotografo ela de cima a baixo, pro lado, pro outro, com o queixinho para baixo, com o queixinho para cima, porque quem tem que achar uma das fotos que vai amar é ela, e não eu. Então eu deixo tudo isso muito claro, e eu sinto que nesse momento elas relaxam, assim, sabe? Elas pensam, putz, pode ter 500 fotos que eu vou odiar, mas vai ter alguma que eu vou gostar aqui no meio. E aí eu sinto que elas vão dando uma relaxada. E aí a minha direção é mais ou menos essa mesma, isso que eu falei. Eu não deixo nem um segundo o ensaio em silêncio, né? Eu já vi fotógrafos que tem essa vibe meio, sei lá, meio terapia, assim, que ele deixa aquele silêncio total e ele vai assim. Gente, eu ficaria muito nervosa se alguém fizesse isso comigo. Eu ia me sentir muito esquisita, assim, sabe? Eu não calo a minha boca. Eu fico igual eu tô aqui com vocês, falando igual uma frenética, termino sem voz. Agora, na pandemia, eu fotografo, né, o tempo inteiro de máscara. Eu sinto minha garganta muito seca depois, porque eu falo o tempo inteiro. Porque os meus ensaios, eles duram normalmente de 1 hora a 2 horas, assim. Depende do pacote que a cliente pegar.
E elas têm essa tendência a reduzir a frequência, assim, sabe? Porque você começa posando, você tá meio eufórica, assim, né? Aí você troca de look, daí você tá um pouquinho menos eufórica, daí você troca de look, daí quando você percebe, a cliente já tá meio amuadinha, assim, sabe? Então, se você não for mantendo o negócio e erguendo a coisa, ela vai ficando cansada e as poses vão ficando menos funcionais. Então, eu tenho que ir energizada para o ensaio. Gente, eu não consigo fazer mais do que 2 ensaios por dia. Não consigo. Eu chego em casa, eu me desmonto. Tipo, meu namorado me liga, eu falo, eu quero dormir, eu tô dormindo, eu só vou dormir. Eu não consigo fazer mais nada depois de ensaio. Eu fico muito cansada por causa disso, porque eu não paro um segundo, assim. E aí, como você não deixa o silêncio bater, você não dá tempo da cliente sentir que ela tá posando, ou olhar para ela mesma e falar, ai, nossa, o que tá acontecendo, o que ela vai achar e tudo mais. E aí eu faço um monte de piada tosca, eu danço o funk que tá tocando, eu falo quando eu quero que ela olhe para cá, eu não falo tipo assim, olhe para o horizonte. Não, eu falo, olha lá, o boy chegou, daí ela já olha para lá e dá risada, assim, sabe? Já dei um monte de bola fora também, já falei que o boy chegou, daí a menina falou que não era boy, que ela gostava de girl, daí eu aprendi que nem sempre o boy funciona, né? A gente vai aprendendo com a vida desse jeito. Mas tudo dá risada no final das contas, né? E ensaio em casal também, cara. Você quer que os dois deem uma gargalhada, você não fala para eles se olharem e falarem, e sorriam um para o outro. Você faz uma pergunta que pegue os dois no pulo. Tipo, tá o cara e a menina um de frente pro outro, você fala, ô fulano, qual que é a comida preferida da fulana? Daí se o fulano não souber, ele se ferrou, entendeu? Vai dar uma cara de... Ou então ele vai errar e eles vão dar risada, e por aí vai. Eu já tive um casal, uma vez que eu fiz essa pergunta, e daí o menino olhou pra menina e falou, arroz integral, né, amor? E eu falei, quê? E era arroz integral mesmo, a comida preferida dela era arroz integral. E daí eu que dei risada, né? Porque eu nunca vi alguém ter a comida preferida como arroz integral no mundo, em que tem pizza. Não faz sentido isso pra mim. Mas, enfim, tem algumas perguntas, assim, que eu já tenho aqui dentro da minha cabeça, né, formuladas para esses momentos, tipo essas que eu falei para vocês, que elas têm algum tipo de reação das meninas, que eu vou, tá, eu não monto uma pose e clico. Eu tiro 500 mil fotos, eu tenho o dedo nervoso, eu vou dando volta na menina, falando um monte de besteira e fotografando. Eu até me ferro muitas vezes por causa disso, porque às vezes eu monto uma pose que eu amei e eu falo tanta bosta que a menina dá risada e eu perdi a pose super sexy que tava, assim, sabe? Então, eu sou tão assim que até eu me perco. E para vocês verem que no começo aqui do nosso bate-papo eu falei para vocês que a primeira menina que eu fotografei eu não soube falar nada para ela. Então, tudo isso é experiência. Você vai pegando o jeito. E daí, Gabi, terminando de responder tua pergunta, uma dica que eu gosto muito de dar para fotógrafos que não tem ainda essa... Tipo, se perde... No meio do ensaio você esquece as poses, assim, sabe? Se dá aquele branco. Para você, em primeiro lugar, assistir filmes e clipes e observar como que essas pessoas devem ter sido dirigidas nesse momento do clipe. Tipo assim, pega um clipe pop feminino, é muito forte nisso, assim, sabe? Pega um clipe lá da Ariana Grande, sei lá, dessas gurias que estão num momento, assim, esses clipes que tem historinha. E pense em como que chegaram naquela cena. Porque como que ela jogou o cabelo daquele jeito, ou sentou daquele jeito, ou deitou daquele jeito? Alguma direção tem que ter acontecido, né? Então, quando eu comecei a observar isso, eu achei muitas ideias legais. E aí, você pode usar essa direção inteira antes de começar a aplicar. Por exemplo, você chega lá para sua cliente e senta na cama com ela lá e fala, então, fulana, ó, eu vou te dar uma história para contar, você pode errar ela, você pode esquecer, não tem nenhum problema, não precisa me perguntar, não precisa pedir desculpa porque você esqueceu, você pode mudar ela, a única regra é que você tem que fazer devagar, porque eu vou te fotografando, vou dando volta em você e tudo mais. Aí, nesse momento, sua cliente vai estar tirando, tipo,
what the fuck, assim, né? O que está falando? Daí você vai falar, então, ó, vamos supor, né, que você esteja numa locação que é uma casa e o ensaio é sensual, né? Eu tenho essa referência, então fica mais fácil eu explicar. Então, ó, vai começar assim, eu vou estar aqui, sentadinha com a câmera, e você vai começar o dia, você vai estar deitada na cama, aí você vai se espreguiçar na cama, daí você vai sentar na bordinha da cama, daí você vai ficar arrumando teu cabelo, daí você vai levantar, vai na frente do guarda-roupa, vai trocar de roupa, vai tirar esse pijama que você tá, vai colocar um camisetão e vai andando pelo corredor. No corredor você vai prender o teu cabelo. Quando chegar na cozinha, você vai preparar um café, você vai tomar o seu café olhando pela janela e depois, quando você terminar o seu café, você vai tomar um banho. Daí, olha o tamanho dessa história. Olha o tanto de poses que vem disso aí. E a sua cliente vai ter esquecido metade já, né? Você vai ter falado isso, ela vai estar confusa. Mas ela vai te entregar. Essa é a melhor parte, porque ela vai fazer tão natural, porque você não vai estar pedindo para ela fingir, que você vai correndo atrás, ou na frente, ou embaixo, em cima, tanto faz, e vai fotografando, e daí vai chegar um momento em que ela vai esquecer o que ela tinha que fazer, e ela vai te olhar e vai falar, esqueci. E daí ela vai dar risada. E daí você clica a risada dela. Entendeu? E daí você escolhe se você quer falar alguma coisa, se você não quer, se vocês querem mudar a história. Mas isso tudo faz... Cara, você pode fazer uma história gigantesca acontecer, inclusive com várias trocas de roupa. E vai ser divertido. E vai ser natural. Então, essa é uma forma que facilita muito para fotógrafos que estão começando no sensual, assim. Funciona bem legal. Tô sem voz. Eu achei muito legal, de verdade, essa dica, porque eu nunca tinha ouvido ninguém falar disso, de fazer essa história, assim. É legal e funciona muito bem. Deixa eu ver aqui minhas anotações, que eu não quero esquecer de falar nada que eu anotei aqui pra vocês. Viram como é ruim ficar em silêncio? Ai. Tá. Isso aqui é muito importante. Ai, gente, parece uma doida lendo o negócio aqui, né? Mas é que eu não queria esquecer de falar isso pra vocês. Uma coisa que eu queria falar pra vocês é... Pra vocês, principalmente vocês estão mais começando, provavelmente, né? Vocês nunca limitarem o ponto onde vocês querem chegar na carreira de vocês. Por que eu tô falando isso? Porque algum tempo atrás, uma fotógrafa chegou para mim e falou: eu tô muito entediada com o meu trabalho. Eu falei: entediada por quê? Entediado já é uma coisa ruim, normalmente, porque se a gente tá entediado, dizem que normalmente a gente tá perdendo dinheiro quando a gente tá entediado. Ainda mais para um fotógrafo, né? E daí eu perguntei: entediada por quê? Ela falou: porque eu já sei tudo. Eu sei tudo, eu já sei fotografar tudo que eu quero, e eu já sei tudo sobre o nosso mercado, e esses dias eu até fui fazer um curso com alguém, e eu vi que eu já sabia tudo, então eu não tenho mais o que crescer. No momento que ela falou isso, eu pensei dentro da minha cabeça, será que ela tem uma mansão? Ou um helicóptero? Porque como assim você não tem mais para onde crescer, saca? E isso mexeu muito comigo, eu fiquei pensando muito, assim, sobre isso. No momento eu nem tive uma resposta para ela, né? Eu falei: nossa, que chato, eu não me sinto assim, né? Tipo, eu nunca me senti assim. Para mim, a gente sempre tem o que crescer, o que evoluir e tudo mais. Mas daí eu fiquei realmente pensando sobre isso, porque quando eu comecei, a esses mais ou menos 5 anos atrás, eu não pensava em fazer uma faculdade, depois eu fiz. Foi uma decepção para mim, no meu caso, assim, realmente. Mas fiz, e eu nunca imaginava que eu teria um dia um estúdio, que eu acabei de abrir, inclusive. Se algum de vocês vier fotografar em Curitiba algum dia, fiquem sabendo que tem um estúdio com carinha de casa aqui, disponível para vocês. Cara, mas eu nunca me permiti chegar no meu limite, assim, saca? Tipo, nossa, eu sei tudo já. Sei tudo, eu sou foda. Isso mexeu muito comigo, e eu acho que a gente sempre tem que estar, cara, saindo do normal, assim, sabe? Se superando, indo buscar novos conhecimentos, quem sabe fotografar algo super fora da casinha,
justamente para não morrer essa coisa dentro da gente, porque um fotógrafo entediado, cara, ele morreu, ele tá morto, porque nós somos, o fotógrafo ele tem que ser artista dentro da veia dele, senão vira mais do mesmo. Provavelmente você vai chegar num ponto daí que vai chegar o teu cliente e você vai começar a fotografar tudo igual, você vai começar o ensaio da mesma pose de sempre e terminar na mesma pose de sempre e olhar para o seu cliente tipo, sabe? Sem ver nada de muito mais nisso. Então, você vai estar fadando ao fracasso a sua carreira, no caso. E aí também eu vi que vocês falaram sobre precificação um pouquinho, e eu acho que isso também se encaixa nisso, sabe? Que você acaba se tornando o fotógrafo dos 100 pila, assim, sabe? Porque você não tem nada demais, você está lá paralisado no tempo, não se renova e acaba ficando para trás do mercado. Acho que havia alguma pergunta aqui. O Ícaro, ele perguntou qual lente você recomenda ou utiliza para ensaios internos? Eu comecei a fotografar com uma 50mm. Na época eu tinha uma câmera cropada ainda, né? Eu tinha Nikon D3100, eu acho. E sempre, cara, eu fazia milagre com essa lente. Para mim, ela é super suficiente. Só que chegou um ponto em que as locações que eu estava fotografando eram cada vez menores, porque eu comecei a alugar elas. Então, era Airbnb, né? E eram uns apartamentos do tamanho michuruca, assim. E aí eu tive que começar a quase entrar na parede para fotografar as pessoas, né? Então, daí eu migrei para uma 35mm também da Nikon. E aí, nossa, eu fiquei muito tempo com essa câmera. Fui daí para D7100 da Nikon. Senti que melhorou muito, porque o foco era um pouquinho mais rápido, não sofria tanto, tudo mais, mas daí chegou um ponto, depois de algum tempo, em que eu precisei ir para uma full frame, e hoje eu trabalho com uma D750 e a 35mm da Sigma, que foi um puta investimento, mas é aquele investimento que é tipo comprar uma casa, assim, sabe? A primeira foto que você tira com essa lente, com essa câmera, você chora de emoção, basicamente. E hoje eu trabalho só com isso. Eu não gosto de trocar de lente. No começo do meu trabalho eu trocava de lente durante as fotos. Hoje minha câmera tá montada com a mesma lente sempre, eu não mudo nunca, acho sensacional. Eu vou fazer uma pergunta mais sobre voltada aos clientes. Por exemplo, você é de Curitiba, né? Mas Sim. você tira foto além do sul, sudeste, de outras regiões do país, ou você fica mais por a região? Entendeu? Quando não tinha pandemia, eu viajava. Ai, Inclusive, saudades. Eu tava já com uma agenda, assim, onde eu tava... Fui para São Paulo e tudo mais, fui para o interior do Paraná. Tava com planejamento de ir para o Rio de Janeiro, mas ainda nem deu tempo de colocar em prática, sabe? Eu tava começando a mostrar a minha segunda agenda de ida para São Paulo e colocando outras cidades no meio. Eu tenho até hoje uma agendinha, uma nota no meu celular, onde, ó lá, claro que eu vou para aí, não tenho dúvidas disso. Deve ser uma delícia, porque aqui, esse frio que não faz nem sol direito, Deus que me livre. Inclusive, eu tô só com um pouquinho de pele mostrando aqui, porque hoje parou de nevar aqui, porque tava um frio que Deus me livre. Mas, enfim, eu tava mostrando a minha segunda agenda pela primeira vez para outros estados ainda, que eu tenho esse bloquinho de notas de todas as clientes que vêm de outros estados, eu anoto todas elas para quando tiver um número suficiente de ensaios eu ir. E aí começou essa porcaria desse coronavírus, eu sou muito medrosa, então, por enquanto, não viajo, não. Enquanto não tiver a segunda dose da vacina, eu não vou viajar, não. Como que funciona essa questão, assim, de fazer viagens para fazer ensaio? Os custos, é você que arca, é o cliente? Então, Gabi, é bem complicado, assim, sabe? Porque eu já me ferrei.
nessa história de viajar, quando eu ainda agendava ensaio na base da confiança com as minhas clientes. Não sei se vocês já fizeram essa cagada, mas assim, é para se ferrar, sabe? Ainda mais viajando, né? Por sorte, quando aconteceu essa cagada, eu estava indo para a cidade que a minha mãe mora, que ela mora no litoral, Santa Catarina. Então, de qualquer forma, eu ficaria na casa dela, não ia ter gastos, assim, né? Não ia ter custos. Mas eu agendei um ensaio com uma cliente que agendou, tipo, 2 meses antes, assim, ela falava comigo muitos dias e tal, tava tudo certo pro ensaio dela, e eu agendei super na confiança porque ela falava tanto comigo que eu tinha certeza que ia rolar, assim, sabe? E chegando lá, ela sumiu. Nunca mais falou comigo. Nunca mais. Ela sumiu. Acho que ela até me bloqueou das redes sociais, assim. Me deixou falando sozinha. E aí eu pensei, cara, se eu tivesse ido para uma cidade só para ela, eu ia ter me ferrado muito, né? E ela, acho que ela nem sabia que minha mãe morava lá. Então, isso agravou muito na minha cabeça a situação. Isso foi, inclusive, bem importante para eu aprender a fazer contrato e a agendar só com um sinal de pagamento. Esses são pontos bem importantes, assim, sabe? Que acho que tornaram profissional o meu trabalho de um jeito gritante, além das locações que eu incluí. São 3 pontos, assim, que mudaram tudo. Então, agora, para eu ir para uma outra cidade fotografar, eu tenho que ou conseguir pelo menos 4 ensaios, né? De tamanho médio, assim, ou grande. E aí eu as meninas, né, você quer que vá para a tua cidade, procura umas amigas aí que querem fazer ensaio também. Ou então, a pessoa que me quer lá, ela tem que pagar daí a minha estadia, né? Só que acaba não valendo a pena, né? É mais fácil encontrar, ou fechar um pacote muito grande e tudo mais, ou encontrar amigas que também queiram fazer ensaio. Que senão não vale a pena viajar, né? Infelizmente sai caro pra caramba. Tem alguns pontos que você consegue ir barato, por exemplo, São Paulo. São Paulo, de Curitiba para São Paulo, é um trajeto barato, assim, ainda. Então, depende muito da cidade. Inclusive, esse rolê aí de fazer contrato, vou falar para vocês, hein? Façam um contrato. Assinem um contrato. Sempre. Alguém tem alguma... Eu vou fazer um comentário, uma pergunta. Você tem uma humanidade com a cliente, né? Um sentimento, uma carisma, sabe? De tratar a cliente num ensaio sensual. O feedback que você recebe deve ser muito proveitoso você ler, né? Porque você tá ali, você criou um vínculo com ela, ela conseguiu se sentir confortável e tudo mais, né? Sim. Isso é uma coisa que eu sinto bastante, assim. Inclusive, quando acontece, não vou mentir para vocês que não acontece de vez em quando, bem de vez em quando, de eu mandar um ensaio e a cliente receber e falar, obrigada, beijos, tchau. E aí, quando vem dessa forma, eu sinto que tem alguma coisa que eu tenho que corrigir no meu trabalho, sabe? Então, eu peço muito feedback dessas clientes, porque eu tenho medo de, por virar trabalho, né? A gente transforma uma coisa que a gente gosta muito em trabalho, virar uma coisa tão no dia a dia que em algum momento eu fale com alguém, né? Então, eu sempre tento manter um protocolo, assim, desde o momento em que as meninas me procuram para falar comigo, de atender todas com muita atenção, de saber quem são, de tipo, não esquecer de onde que ela me conheceu, de onde que ela veio, qual é o tipo de ensaio que ela quer fazer, por que ela me procurou, porque eu, como cliente, odiaria ser essa pessoa que vai fotografar e o cara não lembra nem meu nome, assim, sabe? Então, eu tento ser essa pessoa e sempre que eu noto que o feedback não veio tão maneiro assim, eu já me observo melhor para ver se eu tô falhando em algum ponto. Fábio. Eu tô aqui, tá, Camila? Eu tô aqui só acompanhando aqui todas as suas histórias deliciosas. Eu vou... não, eu tô quietinho aqui. Eu vou pedir para você contar um pouco da história que acabou sendo meio que uma história que
me conectou com você, com sua sensibilidade, que foi o momento em que você percebeu que fotógrafos que você curtia muito, que eram suas, inclusive, inspirações e tal, tiveram posturas que eram sexistas, ou foram abusadores, ou foram acusados, enfim, uma treta que você pode contar um pouco melhor, não precisa revelar o santo, mas conta não o milagre, mas a desgraça desse santo. E eu acho isso importante porque aqui a gente tem, ainda que tenhamos felizmente, uma minoria aqui de fotógrafos, né, ou de amantes de fotografia, homens, né, mas é importante, inclusive, para as meninas que vão, né, tocar a vida na fotografia, ou que vão, enfim, passar por alguma situação semelhante, para criar uma casca, ou, enfim, entender um pouco desse desafio que não estou falando aqui só de fotografia sensual feminina, mas de sensibilidade masculina necessária nessa transformação urgente que o mundo precisa ter para desconstruir alguns conceitos aí totalmente enviesados. Conta essa história aí, que eu acho que ela é importante nesse momento. Pode deixar, eu só preciso lembrar qual dos caras que foi. Não precisa ser, é só a história que você percebeu que esse preconceito enraizado, ele também estava em pessoas que você super curtia e que você não acreditou que foram acusados de não terem uma postura ética, sabe? Essa coisa do fotógrafo homem fotografando uma mulher, Sim, como que é difícil isso, e eu falo isso, né, com muita tranquilidade, que né, depois de muitos anos, quantos anos que eu, né, trabalho com fotografia, foi uma das primeiras vezes que eu ouvi esse tema ser tratado por fotógrafos e fotógrafas, sabe? Isso vir à tona. Foi no momento do Me Too, eu acho, foi uma coisa assim, meio global, mas isso me tocou como fotógrafo, sabe? Quantas vezes que talvez eu tenha tido uma postura, com toda a tranquilidade no coração, talvez uma postura preconceituosa ou abusadora, ou, sabe? Por desconhecimento, talvez, né? Não ameniza, mas eu acho inadmissível continuar nessa condição. Então, acho que a sua fala, ela pode enriquecer esse debate, sabendo que temos bons fotógrafos aqui que não devem cometer esse pecado capital, inclusive esse crime capital, né? Nossa, total. Nossa, você falando isso já me veio tantas memórias na cabeça. Nossa, olha, Fábio, infelizmente, Fábio e todos vocês aí, né, que estão me escutando, não são poucas as decepções que eu tive no mercado fotográfico, tá? Até por isso que eu falei que eu tinha que lembrar quem que era, porque não é uma nem duas histórias que eu tenho, só que assim, história que eu vi, que eu acredito que seja que o Fábio me perguntou, que eu tava lá, né, e tudo mais, realmente foi só uma. Aconteceu que quando eu ainda estava muito no início da minha fotografia, no mundo sensual, ainda descobrindo esse mercado, eu fui convidada para assistir um workshop. Não, mentira, eu tô confundindo. Eu fui convidada para assistir um fotógrafo fotografando, né, modelos, e aconteceu uma situação extremamente chata durante esse ensaio, que foi a forma como essa pessoa dirigia. E sim, eu achava o trabalho muito sensacional, assim, sabe? Eu achava uma inspiração. E eu percebi que ele estava fotografando essas meninas de um jeito que elas não estavam nada confortáveis, assim. Basicamente, era aquela pessoa que eu falei para vocês que fotografa em silêncio, assim, sabe? Só que era um silêncio um pouquinho mais constrangedor. E aí ele pediu para uma dessas meninas ela ficar parada na frente dele, assim, e tirar o sutiã. E daí ela ficou rígida, assim, sabe? E como eu ainda era muito iniciante, a gente cai muito nesse erro de falar, não, ele sabe o que ele tá fazendo, eu que devo ser trouxa aqui, que tô achando que tá rolando alguma coisa, deve ser coisa da minha cabeça. Então eu fiquei em silêncio assistindo, né? E aí essa menina falou, eu não tô confortável, eu não quero fazer uma foto assim dele. Daí eu lembro que ele baixou a câmera assim e falou,
tira o sutiã. Daí, sabe aquela coisa da pessoa que, por ela ser mais conhecida no mercado, a gente, acho que nas modelos também tiveram a tendência de olhar pro cara e falar, ai, cara, ele tá falando pra tirar meu sutiã, eu vou ter que tirar, assim, sabe? Eu acho que modelos sofrem muito nesse mercado por causa disso. E aí, ela, super rígida, ainda super tensa, ela tirou o sutiã e ela teve a reação de cobrir os seios, né? E ficou parada, ela tava com uma parede atrás dele, assim, parada, segurando os seios. Daí ele clicou ela e falou, não, abaixa os braços, eu quero que você fique assim. Tipo assim, uma foto 3x4 praticamente, sabe? Uma coisa que não tinha nada de artístico, era uma foto dela com a parede atrás, parada, com os seios à mostra. E daí ela abaixou os braços, e daí ele clicou ela, e ela falou, mas isso não vai ficar bonito. E daí, cara, eu nunca vou esquecer dessa frase. Nunca, nunca, nunca. Ele abaixou a câmera e falou, não precisa se preocupar, essa foto é pra mim. E daí eu senti um gelo, assim, dentro do meu corpo, assim, sabe? Daí eu falei, cara, tá acontecendo uma coisa aqui, assim, sabe? Eu falei, como assim é pra mim? Não existe isso. Não deveria existir, pelo menos, né? E aí, tá, calhou que essas meninas foram embora e tudo mais, e depois eu ainda fui procurar uma delas e falei pra ela, cara, olha só, eu não quero que você, tipo, me veja como uma traidora, né, porque afinal eu tava lá como acompanhante do fotógrafo, né, uma fofoqueira, talvez, mas eu queria perguntar se tá tudo bem, se você se sentiu de alguma forma constrangida, incomodada e tudo mais. E ela não quis me falar, assim, sabe? Ela falou, não, tá tudo bem, eu acho que é normal isso no mercado e tudo mais. Só que eu acho que ela não quis falar sobre isso, porque ela me via como uma amiga, né, como uma colega do fotógrafo, e ela não se sentiu à vontade para tanto. Gente, se isso fosse hoje, eu ia fazer um estardalhaço naquele negócio. Como a gente evolui, né? A gente aprende muitas coisas, assim. Mas eu fiquei muito chateada, assim, porque isso aconteceu, porque eu senti que na minha frente aconteceu uma situação de assédio e eu não tive nenhuma reação, e eu não era nem a vítima, né? E aí, passado um tempo ainda, essa pessoa ficou na minha casa por um tempo de hóspede e eu não senti mais confiança nela. E aí teve um momento em que ela se distanciou, assim, e que eu falei, cara, a minha mãe ainda estava preocupada na época. Ela falou, Camila, como você deixa o cara ficar na sua casa? Ele vai matar você. E daí ela colocou isso na minha cabeça e eu falei, cara, eu olhei para a câmera dele e falei, eu vou olhar. Aí eu peguei a câmera dele, tinha fotos dos meus pés na câmera dele que ele tirou sem eu olhar. E tem uma pessoa chocada ali com a mão na boca. Eu fiquei igualzinha quando eu vi a foto. Eu fiquei, cara. Aí eu tive que passar todas, né? Porque a pessoa que tira foto do meu pé pode tirar foto de outras coisas também, sem eu ter visto, né? Vai saber. E, enfim, só tinha foto do meu pé. Eu devolvi a câmera pro lugar. A pessoa daí foi embora. E eu cortei relações com essa pessoa, assim, sabe? E aí foi nesse dia que eu descobri que tem muita podridão nesse mercado, assim, sabe? Tanto disso, quanto de fotógrafos que pegam fotógrafos que ainda estão na ativa, que tem aqueles Instagram cheio de mais de 100 mil seguidores, que mandam fotos um para o outro das clientes sem tarja, ou então que posta foto da cliente, da modelo, e a modelo fala, ei, eu nunca falei para você postar essa foto, eu não deixo, e daí eles falam, colocam elas numa situação de medo, onde elas têm medo de serem mais expostas, com fotos muito íntimas. Já tive modelos de grandes fotógrafos que posaram para mim, que vieram dividir coisas horríveis, de fotógrafos fazerem comentários sobre os órgãos genitais delas durante as fotos, assim, sabe? E coisas que constrangem essas pessoas, porque esses caras, eles vão embora do ensaio cheio de foto íntima sua, então você não quer brigar com ele, você não quer expor ele, o cara tem muitos seguidores, e é muito impressionante que toda vez que cai um fotógrafo desse, sempre tem quem vá defender, né? Tipo assim, o cara estuprou alguém, mas ele fazia um bom trabalho, mas será que é verdade, sabe? Então essas meninas, elas não têm coragem de jogar o nome dessas pessoas no mundo.
Assim como eu tenho esse fotógrafo que eu não falo para as pessoas sobre isso abertamente com o nome dele por aí, não posso fazer uma exposição, expor ele para o mundo, porque eu iria me ferrar nessa história, né? Então o mercado fotográfico, ele realmente, ele está ainda muito cheio de gente podre, tem alguns que caíram, né? Tem alguns que foram denunciados recentemente. Teve um, inclusive, que eu fui fazer o workshop dele, que esse eu posso falar abertamente, porque o mundo inteiro sabe quem que é o César Acosta, que eu era muito fã do trabalho dele, extremamente fã do trabalho dele, fui fazer um workshop com ele, ainda no dia que cheguei lá pro workshop, ele olhou para mim e falou que eu servia muito mais para modelo do que para fotógrafo, e aí passou-se um tempo e bastou uma pessoa abrir a boca sobre o cara, que vieram mais de 80 denúncias. Ele ainda tentou se defender, jogando a culpa nelas, nas modelos, falando que, nossa, ele nunca fez nada, que elas que achavam normal isso. E, cara, é muito louco isso, porque esse cara, ele era muito grande no mercado, ele era referência para muitas pessoas, assim como o Juliano Coelho, que caiu antes do César Acosta. Eu não sei se vocês reconhecem esses nomes que eu tô falando para vocês, mas eram todos muito conhecidos no mercado. O Juliano Coelho, tem um livro dele aqui em casa, e ele estuprou a cliente, sabe? Tem BO na polícia e tudo. E tem fotógrafos que têm BO na polícia e ainda estão atuando, inclusive. Então, realmente é um mercado muito louco, assim, sabe? Eu acho que a sensação de poder que cai em cima desses caras que têm muitos seguidores e que as pessoas vêm todos os dias falando: meu Deus, o meu sonho é fazer um ensaio com você, olha como suas fotos são lindas, olha como você tem seguidores. Eu acho que eles vão se sentindo num poder tão grande que isso toma conta da cabeça deles e eles se acham os fodões, assim, sabe? Então, realmente, o Fábio tem toda a razão de pedir para eu falar isso para vocês, sobre esse lado da fotografia sensual, que é muito suja, que é muito podre, que existe, que a gente sabe, assim, quem conversa, né, os fotógrafos da Ativa que conversam sobre, sabem até os nomes dessas pessoas, para vocês se ligarem mesmo, assim, sabe, de nunca cair nesse erro, de nunca confundirem o que é o profissional com o pessoal, isso sendo homem, sendo mulher, porque eu conheço fotógrafa mulher também que fazia foto sensual de homem e, tipo assim, fazia uns comentários super esdrúxulos pros caras, sabe? Então, não é de um lado pro outro só, não é só do homem com a mulher. Quando a gente tá com a câmera na mão, é profissão. Então, é muito importante não confundir essas coisas mesmo, não se perder completamente no que tá rolando. Eu até tenho um vídeo no YouTube onde eu coloquei em pauta. Eu tenho que refazer ele, porque na época eu falava muito devagar, eu era muito tímida ainda, preciso refazer esse vídeo, que são 15 motivos para você abrir o olho com um fotógrafo. E lá tá todos os passos que inclusive, que mulheres também têm que saber de cuidarem para não fazer, que é você estimular a cliente a beber durante o ensaio, né? Uma coisa é você tomar um golinho ali de alguma coisa, outra coisa é você encher a cara, sair no ensaio com cara de bêbada, tipo, nem funciona, né? Nem fica bonito. Outra coisa, imagina você encher a cara, outro dia você vai ver as fotos, você nem se reconhece, porque você fez poses que não combinam com quem você é, né, e tudo mais. O comportamento que esses fotógrafos têm nas redes sociais, com as suas clientes, de postar a foto e falar: ai, olha que gostosa, olha essa raba, olha essa bunda, chora nesse abdômen. Gente, isso não, o fotógrafo não tem que falar isso. O fotógrafo tem que postar a foto que a cliente deixou, autorizou, e pronto, não tem que fazer elogios íntimos e pessoais às pessoas. Isso é muito complicado, assim, sabe? Também ficar de papinho entre fotógrafo e fotógrafo, falando das suas clientes como se eles tivessem... É muito louco isso, sabe? Eu tava conversando com o Fernando De Santis, que é um fotógrafo de São Paulo. Ele é muito amigo meu, a gente conversa muito sobre esses temas. E eu conversei com ele sobre alguns fotógrafos que eu vi conversando sobre suas clientes de sensual, como se eles tivessem pegado elas, entendeu? Eles nunca tiveram nada com elas, mas é como se eles colecionassem. O que tem a cliente mais gostosa é o mais foda, assim, sabe? E eu falei pra ele falou: Cá,
muito fotógrafo homem confunde isso. Eles acham que porque a mulher tá posando para ele, ela quer ele. E isso, na minha cabeça, é muito louco, assim, sabe? Então, são vários pontos em que se tem que tomar cuidado para você mostrar profissionalismo, porque você pode ser perfeito no seu trabalho, mas na primeira cagada que você fizer, na primeira cliente que você pegar de um jeito errado, que você fizer um comentário errado, ou que for pior ainda, né, fizer outras coisas e tudo mais, acabou. Sua carreira acabou. Não tem volta. Simplesmente. Obrigado, Camilo, por essa fala que é muito necessária, e todos os meninos e meninas que estão aqui, né? Posso chamar de meninos porque sou um pouquinho mais velho só. Isso é muito a construção do fotógrafo com essa característica da glamorização, né? Muito a partir dos anos 60, né? Com essa coisa da cultura do fashion, da moda e tal, e de deixar a mulher numa condição subjugada, a mulher como objeto, a objetificação da mulher, faz muito parte da cultura da fotografia. Então, é muito importante dar voz às mulheres, né, às fotógrafas, né, nesse primeiro momento, que eu acho, porque, por exemplo, um movimento como o Me Too, das modelos, é muito mais difícil, como você mesmo falou, sabe? Porque elas dependem dos fotógrafos, de certa forma, né? E, quer dizer, é uma relação difícil. E como você mesmo disse, Camila, de como que você vai provar uma situação como essa, sabe? Sabe, é muito difícil, é como os médicos ginecologistas abusadores, sabe? Como você vai vir a palavra dele contra delas, né? Então, realmente, esse assunto eu queria muito que você tivesse colocado, e foi obrigado demais por você ter colocado isso, porque é muito necessário. Eu tenho sempre feito questão de trazer à tona esse tema, porque aqui temos jovens fotógrafos e jovens fotógrafas aqui, que tem de seguir um outro caminho, não dá para perpetuar sabe, esse jeito de fotografar, de se apossar das pessoas, além do que tem muita gente maluca, né, e às vezes, né, como você mesmo disse, bota dentro de casa. Então, obrigado pelas histórias, enfim, é muito rico poder ouvir isso e você compartilhar isso de maneira tão aberta, né? Acho que a sua formação como psicóloga ajuda demais quando você precisa contar essas histórias, que são muito pesadas, e você fala de uma maneira assim como se fosse uma coisa muito tranquila, mas eu fico muito angustiado quando você fala isso. Eu sofro aqui, mas imagino como que as pessoas que você acompanhou, né, especialmente essas modelos e tal, o sofrimento, sabe, é muito... Eu imagino, e aí eu vou fazer mais uma pergunta, de aproveitar que eu estou com a fala, dessa, sabe, essa frustração. Se por um lado tem a coisa do empoderamento, né, a fotografia do sensual feminino, o masculino também, né, do empoderamento do corpo, nosso corpo, a aceitação do próprio corpo, mas, assim, se você já acompanhou com você ou outras pessoas que fotografaram com outros fotógrafos, a sensação inversa, sabe, assim, a queda da autoestima depois de um ensaio, a frustração por não ser aquilo, sabe, não existiu o perfeito do Instagram, não é o mundo perfeito, né, não existe aquele mundo que está lá. Uhum. Se aconteceu isso já com você, conta se você tem uma história disso. Que bom que você perguntou isso, porque eu tinha algo para falar sobre isso e ia ter passado. Em primeiro lugar, eu acho que isso que você falou de como está acontecendo, de como isso angustia a gente, eu acho que a forma como isso acontece, de relação com homens fotógrafos muito conhecidos, com um nome muito grande e tudo mais, com mulheres, modelos, que eles ou nunca entregam as fotos, ou mandam foto um para o outro, ou postam fotos sem ninguém ter deixado e tudo mais, e deixa essas mulheres numa situação horrorosa, tem tudo a ver com isso que eu falei no início da nossa conversa hoje, que é sobre como a gente aprendeu sobre
o que são mulheres com esse mundo de pornografia, de revista sensual, onde as mulheres estão muito objetificadas, né? Hoje, ainda bem que está mudando essa questão do sensual. Eu acho que tem tudo a ver, assim, sabe? Porque mulheres culturalmente são colocadas como objetos de apreciação nesses locais, né? Então, daí vai lá o cara, que é um homem, que tem outros amigos homens, que falam pro cara, nossa, meu sonho era fotografar, meu sonho era viver de fotografar mulher pelada. E daí o cara vai se achando mais fodão, assim, sabe? E isso vai se tornando muito perigoso, e ele já tem essa coisa de ver normalmente as mulheres como um objeto que ali está para a sua apreciação. Então, junta tudo numa bola só e isso se torna muito perigoso, né? Mas o que você falou sobre o contrário, né? Sobre uma cliente sair de um ensaio. Eu tô travando para vocês ou eu tô normal? Normal? Tá normal. De uma cliente sair de um ensaio, o contrário do que ela deveria sair, né? Em vez de sair empoderada, feliz e tudo mais. E isso abre uma outra temática para a gente conversar, que é sobre fotógrafos que prometem para suas clientes, e eu vejo muito isso em divulgação de trabalho de fotógrafo, que a cliente que fizer um ensaio com ele vai, com certeza, aumentar a sua autoestima. Eu já coloquei isso em pauta no Instagram, e aí é papo de psicóloga mesmo, que isso é muito grave, porque autoestima, ela não tem nada a ver com eu acordar hoje e falar, minha autoestima está baixa, tô descabelada, meio triste, na TPM, tô com autoestima baixa. A autoestima não é isso. A gente popularizou essa palavra, tornou ela uma coisa do dia a dia e fala para todo mundo, tô com essa autoestima alta hoje. Não é assim. Quem tem autoestima baixa, ela tem uma questão interna muito complicada que nenhum ensaio no mundo vai resolver. E aí o fotógrafo que escreve lá na bio lá do perfil, aumente a sua autoestima, vem fazer ensaio comigo. Ele vai ver várias clientes saírem felizes do ensaio e vai achar que ele promoveu a autoestima dela, mas ela já tinha autoestima. Ela já chegou para o ensaio, ela já se olha no espelho em casa e vê uma beleza nela, que daí ela foi procurar registrar com esse fotógrafo. O dia que ele pegar uma mulher que estiver com autoestima fodida, de verdade, desculpa o palavreado, gente, eu falo meio umas palavras sujas às vezes. Mas o dia que ele pegar uma cliente que tá com autoestima abalada, que tá precisando de terapia, porque é em terapia que você resolve isso, ele vai se arrepender eternamente de ter falado isso. Justamente porque quando você pega uma cliente com autoestima abalada para fotografar um ensaio sensual, você pode se revirar você pode fotografar ela até grudada no teto, assim, igual no Exorcista. Ela não vai gostar de nenhuma foto, não adianta, e ela provavelmente vai sair do ensaio debulhada, assim, tipo, se sentindo péssima e dizendo que não deveria ter ido fazer esse ensaio. Então, isso é uma coisa que eu falo muito, assim, para os fotógrafos, para eles cuidarem muito com isso, para eles não prometerem coisas que eles não podem cumprir, porque uma mulher que vá para o ensaio, ela tem que estar já com algum nível de amor interno, ou você vai estar se metendo numa encrenca, assim, provavelmente, sabe? Numa encrenca que provavelmente vai fazer você sair muito triste do ensaio também. Porque acho que não tem nada pior para um fotógrafo do que você fotografar muito, 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 muito uma pessoa e em todas as fotos ela olha e fala: não gostei. Sabe? Então, tem essa pauta, assim, que eu trabalho bastante com a galera e com os meus alunos. Graças a Deus, nunca aconteceu comigo de acontecer com alguém de sair mais entristecido do que entrar de um ensaio, mas já vi, sim, tem muitas meninas que nunca posaram comigo, para mim, mas que me seguem porque querem algum dia, né, estão aquecendo e tal, que já vieram dividir comigo situações bem chatas de ensaio que aconteceu, que ou elas não gostaram, ou elas nem receberam as fotos, ou elas se sentiram assediadas, e eu também já vivi isso. Eu já fui fotografada por uma outra fotógrafa, bem no meu começo, quando eu estava na faculdade ainda, e eu saí triste do ensaio. Mas por quê? Porque não teve essa conexão de ela entender quem eu sou.
Então ela me fotografou num nível assim de sensualidade que estava na cabeça dela, mas que não combinava comigo. E eu achei muito vulgar o resultado, assim, sabe? Então eu olhei aquelas fotos e eu nem me reconhecia, assim. Por isso que eu acho tão importante a gente conhecer quem que a gente está fotografando. Eu já saí bem chateada, assim, de um ensaio. Quando eu vi as fotos, eu fiquei... Nem me reconheci, nem era eu, parecia. Então tem todos esses pontos, assim. Ícaro. Então, você falou aí de uns temas que são polêmicos, né? Você citou a questão do assédio, a questão de como tratar a psicologia de cada cliente quando a gente fala de autoestima, de promover a autoestima. Eu aqui, na minha cidade, eu já vi casos também de fotógrafos sendo processados, até porque, de acordo com a visão da cliente, não entregaram um trabalho satisfatório em relação à edição e cores. Então, em que ponto eu quero chegar? Você disse que você tem a formação em fotografia, correto? Para você, quem é ou quem deveria ser o profissional de fotografia hoje? Será que o nosso mercado não está pecando na falta de um sindicato, na falta da exigência de um curso superior? Então, assim, hoje praticamente qualquer um pode se tornar fotógrafo e às vezes esse qualquer um mancha o nome da categoria, né? Então, qual é a sua visão em relação a essa formação superior? Nossa, meu Deus, já pensei Polêmica. polêmica total. Primeiro que essa história de a cliente se sentir muito insatisfeita com o resultado de tratamento de foto e tudo mais, isso pode muito acontecer, principalmente se você tiver com um portfólio muito desconexo, assim, sabe? Tipo, vamos dizer que seu Instagram é seu portfólio, né, que costuma ser, e você posta lá cada tratamento diferente, posta um monte de estilo de ensaio diferente. Aqui você posta uma foto com luz artificial, aqui com luz natural, porque você gostou de todas as fotos, mas elas são totalmente desconexas assim. Então, ao mesmo tempo que o seu trabalho serve para todo mundo, ele não serve para ninguém, porque ninguém sabe o que você vai entregar. Né? É o que eu falo sobre o fotógrafo que faz de tudo. Ele é bom em tudo, mas ele também não é bom em nada, né? Porque ele não é especialista em nada. Isso eu falo também muito para os meus alunos, para eles melhorarem o portfólio deles, para conversar mais com o que eles vão entregar, para não ser surpresa para as clientes, né? Mas essa questão de formação e de ser uma profissão regulamentada é um assunto polêmico, mas eu concordo que deveria ser sim. Eu acho que deveria ser, inclusive porque se nós tivéssemos um registro como fotógrafo que pode atuar porque tem um registro, esses caras que têm BO, que meteram a mão em cliente, que postaram foto que não podia e tudo mais, todos seriam caçados, eles não poderiam mais atuar. E isso seria lindo de ver, seria meu sonho. Um sonho de princesa. Temos mais alguém aí? Posso falar? Pode sim. Olá, boa noite a todos. Eu concordo e não concordo com essa história do título, apesar de ter uma formação superior, tá certo? Porque a sua fala é muito bonita, você é uma menina muito jovem, mas achei muito profunda, que é isso que faz a diferença. Eu acho que a intelectualidade, ela não passa só pela academia, porque às vezes a gente faz o que faz a nossa base é a leitura, é o estudo. Claro que a universidade é muito bacana, mas eu conheço muita gente que passou pela universidade que fala errado, que escreve errado. Né? Então, assim, eu conheço grandes fotógrafos, e eu digo isso porque eu sou uma pessoa da velha geração, né? Eu tenho amigos sou do Ceará, e eu conheço um monte de gente que não passou pela universidade, que é, nossa senhora, dá um banho nessa moçada que tem pós-doc. Por isso, porque também essa história que você falou do rapaz lá que assediou,
é a história das vaidades. Se você não trabalhar ela diariamente, como exercício para perder a barriga, você vai se. Porque é isso, você está ali, todo mundo lhe assediando, dizendo que você é maravilhoso, que você pegou a cliente mais maravilhosa. Daqui a pouco você acha que você é Deus, né? E aí é onde você se quebra. Porque é aquela história do. Não, eu me lembro de uma história do César, de Roma, que toda vida que ele saía para a rua, ele levava um escravo que dizia para ele no ouvido. Esse escravo era só para isso. Sussurrava no ouvido dele: você é só um mortal, você é só um mortal. César tinha esse escravo para dizer para ele não esquecer que ele era um mortal. Então é isso, eu acho porque, por exemplo, um book, por exemplo, o que serve para a Camila pode não servir para a Gabriele, porque às vezes você faz um book da pessoa que ela vira uma fantasia, ela não é. Quando depois ela olha, diz, mas eu não sou isso. Né? Você tem que. Isso, como você é psicóloga, você sabe. Essa história da autoestima, para mim, foi fantástica, porque eu acho que, primeiro, a análise devia ser um negócio obrigatório nas escolas. Eu acho que todo mundo tem que ser analisado. Não é, Fábio? Nós que somos os mais velhos. Eu acho que todo mundo tem que passar realmente por isso, porque isso é um exercício diário. E porque tem isso, se você não trabalhar a sua autoestima, nada, não vai. Porque hoje, essa coisa que você falou, o fotógrafo que fala de tudo, ele não fala de nada. Eu digo que tem gente profundo como um pires, porque as pessoas falam de tudo, essa coisa do 145 caracteres, ninguém estuda mais tão profundo, ninguém lê mais o livro, as pessoas leem a orelha. E isso é muito perigoso, porque você tem que saber, você pode até não usar a regra dos textos, mas tem gente que diz que é fotógrafo, mas que nunca passou por elas. Então, isso é complicado. Se você não sabe o que é fotografia, até na essência mesmo, você pode até... hoje é fotografia contemporânea, vernacular, mas não adianta, mesmo para você fazer o errado, você tem que conhecer o que é o certo. Desculpa, gente, é porque hoje eu vejo tanta vaidade aflorando que eu fico meio zangada, sabe? Aí eu vejo uma garota como você, do cabelinho vermelhinho, mas tão profunda, me dá até um orgulho. Muito obrigada, Camila. Estou feliz, Fábio. Ai, que me cansa sabe? Essa coisa falaciosa de que todos somos fotógrafos. Não somos, porque tem gente que não nasce, nem todo mundo escreve, nem todo mundo canta. Eu posso até gravar um disco, mas eu não vou ser a Maria Bethânia nunca. Então é isso. Né? Então a gente tem que estudar. Eu fiz curso com grandes fotógrafos, e quando eu falo grandes, é tipo gente que trabalha e mete a unha na terra. Por exemplo, eu fiz um curso com aquele Pedro Davi, que é aquele garoto de Minas. Ele é um garoto em relação a um monte de gente, mas ele é um moro para trabalhar. E isso me encantou, porque é aquela cara que está ali, e tem um monte de prêmio, tem um monte de não sei o quê, e currículo internacional, mas ele está ali como se ele estivesse no primeiro dia de aula. E isso é muito importante. É você não esquecer. Por exemplo, hoje de manhã eu estava assistindo a aula e eu vejo essa fleuma do Fábio, que é uma fleuma de professor. Então, deve ter passado por ele um monte de gente doida achando que era Sebastião Salgado. Não é, cara, não é, meu povo, não é. Eu estou sem câmera porque minha câmera queimou, né? Porque eu esteja escondido, não, viu? Pronto, eu não falo mais, não, juro. Eu gostei do que você falou, eu gostei muito do que você falou. Eu acho que realmente tem dois pontos de vista. Essa questão de você transformar, né, numa profissão regulamentada, porque, de fato, eu falo para todo mundo que eu fotografava antes da faculdade e depois da faculdade igual. O que mudou para mim foi algumas noções, assim, de direito, dos fotógrafos, essa questão mais aprofundada na parte teórica, assim, sabe? Mas na prática, eu acho que muito do que veio da prática foi o que eu busquei ler em casa, porque eu devoro, assim, sabe? Eu como livro, eu como vídeo, eu me alimento dessas coisas, assim.
Então, realmente, eu poderia ser uma fotógrafa igual eu sou hoje, praticamente, sem ter me formado em fotografia, e não seria isso que iria me transformar nossa, num deus da fotografia, entendeu? Assim como você tem toda a razão nessa questão de você ter essa, como é que você falou? A coisa do, de ficar se achando o deusão lá da fotografia, porque tá todo mundo elogiando, tá todo mundo falando que eu sou bom, tá todo mundo me seguindo, e então nada quer dizer nada, né? É uma ciência que não é exata aqui. Mas eu realmente penso na parte da regulamentação só porque eu vejo a parte feia da fotografia todos os dias. Até o Fábio falou que eu falo com naturalidade sobre essas coisas caóticas aí, de tanto que eu escuto falar, mas é porque as pessoas, elas sabem que eu falo sobre, daí quando algum lugar do país, algum fotógrafo cai, ou sai história de que assediou e tudo mais, as pessoas vêm me contar. Então, eu já parei para pensar nisso e falei, eu fico sabendo muito porque as pessoas querem muito me contar e não porque tá todo mundo errado na história, né? Que eu já tive um momento de achar que todo fotógrafo homem não prestava. Eu já tive esse momento da minha vida. Então é um assunto polêmico. A culpa é do Ícaro. Desculpa. De jeito nenhum. E quando ele não assediou ninguém, ele tá aí, também. E uma das coisas que me entristece também, Camila, é tipo assim, fico feliz de estar numa sala onde tem um monte de gente jovem e bonita, e eu vejo a galera da minha geração que não está nessa aula, que acha que não precisa mais estudar. Isso me dá muita tristeza, porque eu acho que a gente aprende todos os dias até morrer. Entende? Você tem muito que me ensinar, o Ícaro tem muito, entendeu? Eu tenho muito que aprender, até porque eu acho que essa geração de vocês é muito mais disciplinada do que a minha. Então, assim, fiquem velhos, mas fiquem estudiosos a vida inteira. Eu vou morrer de bengala estudando, entendeu? Por isso que eu acho que toda hora, sabe, a gente oxigena a cabeça da gente. E eu não vejo, não é só aqui em outros cursos, em outras coisas, e não é só fotografia, psicanálise, sabe? O Simples, essa plataforma, eu acho que eu nunca estudei tanto nessa pandemia. Um monte de coisa gratuita, maravilhosa, falas, e as pessoas não estão lá, porque elas acham que elas não precisam mais. Perfeito. Foi bem disso que eu falei quando eu mencionei essa fotógrafa que disse que ela estava chateada porque ela não tinha mais o que aprender. Para mim é chocante escutar isso de uma pessoa, ainda mais uma pessoa jovem. Não existe não ter mais o que aprender. Não tem como, não existe. Para eu fotografar igual cada um de vocês fotografa, eu teria que sentar 30 dias com cada um de vocês. Então não existe conhecimento tipo, limitado. Não tem como você chegar no topo e falar, pronto, agora eu vou sentar aqui porque eu já sei tudo. Não existe isso. Então, perfeita a sua colocação, eu concordo 100% com você. E a história, por exemplo, da sua fotografia, eu só me lembro da nossa fotografia, eu me lembro daquela fala daquela chefe de cozinha, Roberta Sudbrack, que ela disse que uma vez um subchefe chegou para ela e falou, hoje eu fiz o melhor peixe da minha vida. Ela disse, pode ir para casa. Porque todo dia, né? Porque se você fez o melhor, você não tem mais o que fazer. É isso. É isso. Perfeito. Ô, Camila, a gente pode ficar aqui horas, sabe? Porque é tipo ensaio, sabe? Você comentou, eu até comentei aqui no chat também, que tem aqueles ensaios que você tá... Ensaios, ou enfim, momentos, viagens que você tá curtindo, que não quer que termina, mas aí, né? Uma hora as coisas acabam. Mas a gente poderia ficar muito tempo aqui batendo papo, assim como pela manhã também, imagino que eu estava meio ausente, mas eu vi que rendeu super. E o Nelly, ou Nelly, eu não sei como pronuncia o seu nome, o fato de ser gratuito é exatamente porque essa é a função social da universidade, né? É a universidade pública, gratuita, e que todos que estão aqui têm direito, né, ao conhecimento, né? É uma pena que muitas vezes a gente
não valorize o conhecimento como deveria, porque nós estamos aqui porque existe uma universidade pública que financia a pesquisa, que financia a extensão, que financia bolsistas, como a gente tem aqui muitos, né, que coloca esses cérebros que estão aqui, jovens cérebros, mas são cérebros que fazem as coisas funcionarem nesse país. Então, eu agradeço muito, assim, essa menção sua de que, de fato, tem que ser, o conhecimento é público, é para todos, é para todas, é para a gente fazer o mundo melhor. Essa é a função. Eu só sou professor hoje porque eu acredito nisso. Acredito que as pessoas que passam pelo menos eu tento dar uma contribuição, né, que passam pelas minhas aulas ou pelos cursos em que eu ministro alguma coisa, que elas consigam melhorar esse mundo que, infelizmente, está uma porcaria, né? Eu acho que a minha geração é uma geração que tem que sabe, já entregar, porque nós falhamos. Eu estou agora trabalhando com a geração que nós estamos aqui numa luta. Exato. Não, mas o pau. Mas perfeito. É isso, por exemplo, olha essa geração nova aí, toda em plena 9 horas da noite de uma segunda-feira, está todo mundo na aula. Hoje, aquele menino que deu aula de manhã, foi muito bacana, você não estava, uma hora você não estava, porque estava noutra função, e ele falou que fez muita diferença você dar aula para eles, né? Então você é um mestre, então é essa a diferença. Como eu digo, a gente pode esquecer até de um grande amor, mas de um professor bacana, jamais. É isso, a gente cresce assim, é aquele amor que a gente se achava que ia morrer, ia casar e ter 3 filhos. Às vezes você esquece até o nome do sujeito, mas de um professor, de um mestre, a gente não esquece. Então é isso, né? Essa é a diferença do mundo, é a educação mesmo. Nem que esse bolso queira tirar a gente não vai. A gente é teimoso. A gente continua aí resistindo. A gente continua vivo. E ela tá certíssima em falar que um professor bom a gente não esquece, porque o meu melhor professor da minha faculdade de fotografia se chamava Fábio, então eu me sinto em casa aqui. Não tem essa pretensão toda, não. Eu só quero deixar as pessoas poderem, sabe, ter oportunidade. Eu acho que é isso. Ser fotógrafo, como o Igor falou, poxa, eu estou sem câmera e tal, mas a oportunidade de pensar a fotografia, ou de pensar uma profissão, né? A gente está falando aqui da fotografia porque é o nosso campo, mas de pensar uma condição de existir no mundo, sabe, digna, pelo menos para a gente poder ter condições de viver bem. E, desculpa, preciso falar um comentário aleatório que eu não estou... a luz da Tacy, ou Taci, eu não sei, é linda essa luz dela, estou aqui hipnotizado desde o começo, tá? Essa luz dela tá linda aí. Olha só, desculpa ter cortado aí, tá, a fala, mas eu precisava só comentar essas coisas que são muito inspiradoras. Eu gosto muito disso, eu amo fotografia. E eu queria falar uma coisa para a Nelly, que nós estamos, né, nós fotógrafos e fotógrafas aqui, nós estamos numa profissão que, percebam, os grandes fotógrafos são sempre muito longevos e longevas, tá? Então preparem-se, porque a gente vai ter muita história ainda para fotografar, para contar, porque os fotógrafos chegam lá perto dos 100 anos, então fiquem tranquilos aí, tranquilas, que a gente vai longe ainda, vai ter muita semana de fotografia ainda para a gente participar. Agora eu vou deixar com o Igor e Gabi para fazer aí o encerramento e finalizar. Já falei muito hoje e estou super feliz, super emocionado com essa nossa conferência, palestra, oficina, enfim, partilha. E aí, gente, então vamos para o encerramento. A gente queria agradecer a participação da sua, Camila, nessa semana fotográfica. Agradecer também a participação de todo mundo que se inscreveu aqui, né? Cada um. Obrigado, Nelly, também pela sua fala. Foi muito gratificante de ouvir e tudo mais. Tudo mais não, desculpa, gente. Desculpa. Então, eu aprendi muito, espero que todo mundo tenha aprendido muitas coisas aqui também, porque obrigado também pela fala sobre o celular, que eu ficava um pouco desanimado, não tenho uma câmera, mas um celular, tudo mais. Aprendi que dá sim para fazer fotografia. Fotografia é uma arte, a gente tem que pegar isso e levar para a vida. Agradecer também pelo lembrar que a gente tem
ainda mais semana fotográfica, como o Fábio falou, a gente tem amanhã, quinta e quinta a gente tem a nossa conferência final, compareçam, gente. E agora só fala sua, Camila. Fala final é para você. Camila, deixa eu só atrapalhar um pouquinho, Igor. À vontade. Faz a tua câmera. Depois de dar uma procurada no YouTube, tem uma fotógrafa de Belém do Pará que ela fez todo o registro do sítio de Nazaré com pinhole. Ela fez várias câmerazinhas e fotografou. Ela fez um ensaio que é incrível, todo de pinhole. Então é assim, é o hibridismo, não sei o quê, mas é maravilhoso também. Claro que não era uma coisa comercial, ela fez para ela, mas o trabalho é maravilhoso. Você coloca pinhole e Círio de Nazaré. Obrigado. Eu vou pesquisar aqui agora. Obrigado, Neri. Amigo, pesquisa mesmo, porque pinhole é muito legal. É uma arte difícil você tem que ali entender bem o que você está fazendo, mas é muito legal. É muito doido, assim. E, gente, eu que agradeço mais uma vez aí o convite. Fábio, parabéns. Quero te parabenizar porque a primeira pessoa que eu escutei falando na minha vida que fotógrafo faz voto de pobreza foi uma professora minha na faculdade. Eu nunca vou esquecer disso. Então, eu acho que é muito legal professores que trazem, assim, a galera que está atuando no mercado para trocar ideia e tudo mais, porque não existe isso de voto de pobreza. É igual o Lucas falou, tudo bem, o Lucas deve ser milionário, hoje a gente não é milionário, né? É bem diferente o patamar. Só que não existe isso, existe você ser um fotógrafo e existe você ser um fotógrafo que só faz o que a amiga da sua cliente conseguiria fazer com o celular tranquilamente, que, mais uma vez, o celular é capaz de fazer fotos muito fodas, então a gente tem que só aprender a se diferenciar no mercado para ser melhor do que a amiga da cliente que pode fotografar a cliente, né? Então eu acho que quanto mais a gente for renovando, aprendendo com o outro e tudo mais, melhor. Vou falar para a Nelly ou para a Nelly, não sei também como é que fala o nome dela, Nelly, que o Fábio ele tem toda a razão, o fotógrafo é igual ao vinho. A gente vai ficando velho, mas se a gente conseguir segurar a câmera, a gente só melhora. Não tem como piorar, não tem como ir para trás. Eu também acho o meu símbolo de artista é a Tomi Otaki, que não era artista, mas era pintor, não era fotógrafa, mas era pintora, que começou a pintar com 50 anos, então tá tudo jóia. E outra coisa também, do jeito que tem coisas feias em relação a essa coisa do mundo, do nu e tal, também existe muita coisa falaciosa em relação ao mundo da fotografia. Isso é igual a história do minimalismo. Eu conheço muita gente que é minimalista, tira tudo dentro de casa para comprar outro. Na verdade, ela não é minimalista, ela está só trocando. Então, essa coisa de... É igual o Trump, que disse que começou a história dele, aquele idiota, a história dele sozinho, mas ele começou com $1 milhão. Então, assim, isso é uma grande falácia. Todo mundo pode dizer, não, às vezes, se você não estiver no lugar certo, com a pessoa certa, você vai ficar na porta da igreja, assim. Eu não quis dizer isso de manhã para o rapaz mais jovem, porque eu não queria polemizar, então eu fiquei calada, mas é isso. Também, você tem que ser bom, mas se você não conhecer as pessoas certas, você não sai do lugar. Porque às vezes a gente diz, porque o Instagram é uma grande fábrica de mentira, de ilusão. Eu digo que às vezes o gramado do vizinho ele é mais verde do que o seu, mas ele é sintético, sabe? Então, às vezes, você, para estar nesse mundo corporativo, não sei o quê, você tem que fazer coisas que, às vezes, eu, por exemplo, não estou muito afim de fazer, mas são escolhas. Deu tudo certo para mim? Não sei se eu quero estar toda hora bajulando gente que vai dizer que o Bolsonaro é mito. Eu não quero um cliente que diz que o Bolsonaro é mito. Eu nem li. Então, eu vou pagar o preço, porque eu sei que quem está batendo palma pro Bozo tem dinheiro. Não vai me comprar, porque eu vou mandar ele para puta que pariu. Desculpa. Falou tudo, Nelly. Não, cara, vai se fuder, eu não quero. Vou ter dinheiro, vou ser milionário? Eu não vou. Mas também não quero ser milionário para bater palma, entendeu? É isso. É como eu disse para um amigo meu, tinha um amigo que era namorado, que terminou um namoro comigo, porque eu falava na época da campanha e ele votou no Bolsonaro, por isso que o namoro acabou. E eu dizia, fofinho, existe... porque eu sou médico, eu digo, mas você não é o dono do hospital. Você entende a diferença?
Existe o mundo, é uma luta de classe. Aí lá já vai. Desculpa, Fábio, eu já estou aqui conjecturando. Mas é isso, o mundo é de quem tem ou não tem dinheiro. Então, eu digo, se você tem que trabalhar, você é pobre, por mais que você ganhe 40 mil por mês. É como eu disse, você pode até ganhar seus bons 30 mil, mas você tem que fazer 300 mil plantões. O dono do hospital, uma hora dessa, está na Indonésia, está em Bali, está na casa. Está entendendo? É com o seu dinheiro, com o seu suor. Então, é isso. Desculpa, gente, é porque eu estou realmente muito revoltada com o mundo do povo que acha que tem dinheiro. Então, esse discurso de Capitão do Mato não funciona na minha vida. Porque tem uma galera que tem e acha que faz parte do PIB do mundo e não faz. Eu acho que o melhor encerramento não teria. São discurso de mulher velha, desculpa. Eu tenho 55 anos, eu tenho idade de ser a mãe ou a avó de muitas de vocês, entendeu? Mas é isso. Mas vou continuar brigando. Eu sou uma velhinha daquelas que vai tacar o jornal e a bengala na cabeça do povo. Desculpa, Fábio. Ficou mudo, né? Camila, sobrou para você, Camila. Sobrou para você. Eu vou ter que falar a hashtag fora Bolsonaro, então, pra gente Finalmente. Fora, pelo amor de Nossa Senhora do Sagrado Coração, minha gente. Ufa. Agora eu vou embora muito feliz dessa live. Agora eu senti que estamos todos satisfeitos. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Camila. Amei seu posicionamento. Você lavou minha alma, moça, com essa sua fala de tão jovem, tão muita força. Que bom. Muita força. Que bom. Estamos todos do mesmo lado. Por isso que eu digo, quando eu vejo a coisa mais sensata, eu fico feliz. Eu acho que o mundo tem salvação, porque tem um povo que aí está meio perdido, mas está tudo certo também. Mas a gente vai salvar. Não se preocupe. Estamos aqui. Obrigadíssimo, Camila. Obrigado a todos e todas que participaram aqui de vários lugares do mundo. Hoje foi um dia global. Começou no Bali, passamos agora aqui por Curitiba, São Paulo, Ceará, e vamos comparar. E amanhã estamos juntos novamente, às 3h30, não é isso, Igor? 3h30 ou 3 horas amanhã? 3h30 da tarde amanhã. Estamos aqui de novo. Quem é que vai estar amanhã? Daniel Ribeiro. Daniel Ribeiro, direto do Mato Grosso do Sul. Alguém pode fazer um print e me mandar? Vamos fazer um print aqui. Faz aí, o Gabi. Gabi, que é nossa fotógrafa. Fábio, eu não sei como é que faz print nesse negócio aqui, então não. Vou fazer um print aqui. Então, preparem as carinhas aí que eu vou dar um print para nós aqui, hein? Todo mundo com cara bonita. Quem pode abrir a câmera, abre a câmera. Quem não pode, fica aí bonitinho. Cara bonita porque a gente aqui... A gente é desse. A gente não é dono de hospital, não, mas a gente finge que é. Pronto. Fazer mais uma, hein? Como dizem os fotógrafos, mais uma só para garantir. Eu já falei que sim. Aí. Maravilha, gente. Ó, obrigado por todos, por todas. Boa noite. Bom descanso para vocês. Camila, se você quiser continuar participando das nossas lives, você fique à vontade, tá? Eu vou querer sim. Todos. Vou querer sim. Beijo, gente. Ó, boa noite. Beijo, gente. Para todos. Até a próxima. Tchau. Camila, seu cabelo é lindo. Ai, obrigada. Eu que fiz. Vou lá nos stories que eu ensinei como que eu fiz. Tá bom. Tchau. Tchau.